Fala pessoal do oitavo ano, que é o professor Éder. Estamos iniciando mais uma aula aí da apostila, dando continuidade no nosso tema aí da população. E hoje falaremos da estrutura etária da população, como a população se divide segundo a sua faixa etária. Ok? Então abra uma apostila de vocês aí na página 16 e vamos fazer uma leitura do texto aí, vamos analisar como se classifica essa estrutura etária, como que ela é colocada dentro de uma pirâmide etária e vou deixar duas questões para vocês responderem após a aula, ok? Deixa eu só ver se é isso mesmo, são duas questões. São três questões, pessoal, ok? Então vamos lá. A estrutura etária no mundo, página 16. A estrutura etária constitui a distribuição da população por faixas de idade. Os principais grupos etários são os jovens, de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59 anos e idosos acima de 60 anos. Então, quando a gente está falando de estrutura etária, pessoal, a gente está falando dessa divisão de jovens, adultos e idosos dentro de uma população. Pode ser de um país, de uma cidade, né, de uma região. Okay? Então, a gente sempre vai analisar a estrutura etária de acordo com esses três grupos etários: jovens, adultos e idosos. Em muitos países ricos, como a Noruega, por exemplo, a taxa de natalidade é baixa, as pessoas vivem mais, ou seja, apresentam maior expectativa de vida. Neles, o percentual de jovens é inferior ao de adultos, e a parcela da população de terceira idade é elevada. No Japão, a proporção de idosos já é superior à de jovens. Compare a seguir os indicadores de países com diferentes níveis de desenvolvimento social e econômico. Então, pessoal, uma questão que é bastante visível nessa questão de estrutura etária é que nos países ricos, sejam os países da Ásia ou da Europa, a quantidade de idosos ela é bem grande, né? Então, são países onde as condições de vida são melhores e, consequentemente, a expectativa das pessoas em viver mais vai ser maior. Então, a quantidade de idosos ela é relativamente alta. Então, aqui tem um dado da estrutura etária em alguns países, né? Por exemplo, no Japão, 24,3% da população é composta de idosos. É claro que a maior parte é de adultos, né? Mas olha, compara o Japão, a quantidade de porcentagem de idosos do Japão com a da Zâmbia, que é um dos países com menor de IDH do mundo, né? 4,5% dos países, das pessoas do país têm mais de 60 anos. Então isso mostra o que pra gente? Que a condição de vida no Japão ela é melhor do que na Zâmbia, porque as pessoas vivem mais, né? Então, isso é um indicador já importante, esse indicador da estrutura etária é um indicador importante para a gente entender as condições de vida desses países, ok? E uma forma da gente colocar esses dados, né, em forma mais visual é utilizar essa, essa pirâmide etária aqui, né? O que é uma pirâmide etária? Então vamos lá. Nos países subdesenvolvidos mais pobres, por exemplo, os africanos, onde as taxas de natalidade e fecundidade são elevadas, o percentual de jovens supera 50% da população, enquanto a participação dos idosos é muito pequena em razão à baixa expectativa de vida. Então, isso é aquilo que eu falei para vocês da comparação da Zâmbia com o Japão. Então, vamos lá para a pirâmide etária. Então, para representar essa estrutura etária no país, a gente vai utilizar o que? A pirâmide etária, que é um gráfico que apresenta a distribuição da população em faixas de idade, geralmente de 5 em 5 anos, e também a distribuição etária entre homens e mulheres. Em seguida, podemos analisar as pirâmides etárias de países muito diferentes. Então, olha aqui. Na cor vermelha são as mulheres e na cor azul são os homens. E aqui as faixas etárias, né, de 0, 5, 10 vai até 100 anos, né, de 5 em 5 anos. E aqui embaixo, na base, tem a população em milhões de habitantes. Então, só para a gente visualizar aqui. Com 15 anos, né, existem pouco mais de 170 milhões de pessoas, de mulheres, né, milhares, né, 170 mil, né, no caso é milhares, então 170 mil mulheres e basicamente também 170 mil homens. Né, isso num país como a Dinamarca. Esse país aqui, que está colocado nessa pirâmide, é a Dinamarca, que é um país de primeiro mundo, desenvolvido. Então, reparem aqui na pirâmide.
A base maior é de adultos, né? Que é a população que vai aqui dos seus 35 até os seus 60 anos, né? E tem uma população considerável também de idosos. Então, esse é um tipo de pirâmide etária de um país desenvolvido, onde a base da pirâmide ela é maior na área de adultos. Então, é aqui, ó, quais são as características? Base estreita indica menor percentual de jovens relacionado com os baixos índices de crescimento vegetativo, natalidade e fecundidade. Então, lugares que têm baixa índice de natalidade são países onde as pessoas têm um planejamento familiar melhor, então nasce menos crianças. Consequentemente, tem uma maior quantidade de adultos e de idosos. Né? Vai observar a predominância de adultos e como a esperança de vida é elevada, verifica-se o percentual significativo de idosos, com uma expressiva participação dos que têm mais de 80 anos, em que se destacam as mulheres que acabam tendo uma expectativa de vida melhor, porque se cuidam melhor que os homens, né? Essa aqui que é o português correto aí, né? Então, observem a outra pirâmide, né? Essa aqui é um país subdesenvolvido periférico, é a Somália. Olha que os jovens dominam a pirâmide. Por quê? Porque nasce muita gente, né? A expectativa, a taxa de natalidade e fecundidade é altíssima num país como a Somália. Isso aqui é a base da Somália. Então, tem muitos jovens, menor quantidade de adultos e idosos praticamente é uma participação ínfima dentro da estrutura etária, porque as pessoas não têm tanta é, expectativa de vida num país como a Somália. Então, se a gente comparar essa pirâmide com a da Dinamarca, a gente vai ver uma diferença brutal na questão aqui dos idosos. Então, essas são duas pirâmides que a gente trouxe para vocês para ter essa observação. Porque além da gente entender a estrutura etária de um país, a gente consegue, através dessas pirâmides, entender as condições de vida financeiras, econômicas desses mesmos lugares. Ok, oitavo ano? Então, a partir dessa leitura do texto, análise dos gráficos, vocês vão responder a questão 20, 21 e 22. Então, 20. Quais são as principais faixas de idade que integram a estrutura etária da população? Tranquilo? Questão 21. Qual é o tipo de gráfico que permite verificar a distribuição etária? Também bem tranquilo. E 22. A pirâmide etária a seguir pertence a um país desenvolvido ou subdesenvolvido? Justifique sua resposta. Então, observem essa pirâmide etária aqui e respondam se era de um país desenvolvido ou subdesenvolvido e justifique a resposta de vocês. Tá certo, oitavo ano? Então, a aula de hoje é isso. Paramos por aqui e até a próxima.